Olá, me chamo Isnaia e eu quero ensinar você hoje 2 processos que estão dentro do plano de salvação. O processo de justificação e o processo de santificação. Quer saber onde você se encontra dentro desse plano de salvação? Venha comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu irmão e minha irmã. Quero que você se sinta bem neste ambiente que Deus preparou para nós, sinta confortável. Hoje eu venho trazer para vocês 2 processos que vai ajudar você no seu crescimento espiritual. Esse processo, ele é um processo maravilhoso. Quando nós temos a consciência e passamos a aprender sobre esse processo, as coisas ficam mais fáceis para nós conseguirmos caminhar dentro onde Jesus Cristo nos ensina, exatamente no passos que ele anda e a gente passa a andar e pisar essas mesmas pisadas. Meu nome é Isnaia, seja muito bem-vindo. E como sempre, eu quero pedir a você que deixe seu like, comente, compartilhe, dá uma olhadinha aí embaixo se já está tudo certinho, se inscreveu, se não inscreveu, se inscreva, faz parte dessa família. Vamos crescer juntos em conhecimento, em amor, em paz, e nós vamos cada vez sentirmos mais acolhidos dentro desse processo tão gostoso. Meus irmãos e minhas irmãs, pegam sua Bíblia hoje que nós vamos começar então no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, e nós vamos falar então sobre o processo de justificação. Antes de eu falar sobre esse processo, eu quero falar para vocês sobre o plano de salvação. Para você que é cristão, que já conhece que Deus, ele tem uma agenda para os seus filhos, onde o próprio Deus, ele envia Jesus Cristo como ser humano, na pele de um ser humano, para então trazer para nós a oportunidade de salvação. Esse plano salvífico vindo por meio do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele tem 3 processos. O processo de justificação, que eu vou falar com vocês aqui hoje, o processo de santificação e o processo de glorificação. Esse processo de glorificação eu vou deixar para falar em um outro vídeo, já que esses 2 são aquilo que nós queremos tratar aqui hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar isso aí abra sua Bíblia aí no capítulo 2, versículo 16 do livro de Gálatas, está no Novo Testamento, acompanha comigo aí. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Esse versículo ele fala que jamais as obras da lei vai nos justificar. Então cai por terra toda aquela ciência, aquela teoria que a pessoa por meio das ações dela, ela vai conseguir então receber uma justificação divina. Isso cai tudo por terra. Exatamente porque, de acordo com a palavra de Deus, jamais um homem ou uma mulher tem capacidade de justificar a si mesmo. Exatamente porque o que nós fazemos diante da presença de Deus, que é um Deus tão santo, puro, um Deus que está acima de qualquer entendimento, um Deus que criou todas as coisas, jamais aquilo que nós fazemos de muito bom será então a base para então receber vida eterna. Então, peraí, já que tudo que nós fizermos de muito bom nós não conseguiremos ter vida eterna,
Então, o que nós temos que fazer para ter vida eterna? Se aquelas pessoas que foram tão boas, tão maravilhosas, que tentaram se evoluir por meio de si mesmo, por meio dos seus conhecimentos, elas não vão conseguir ter vida eterna? É isso que eu estou falando? É exatamente isso. De acordo com a Bíblia, nós não conseguiremos, foi o que nós acabamos de ler aqui, nós não conseguiremos jamais, por nossas obras, receber, então, a salvação. Aqui nas últimas linhas desse versículo, fala assim, ó, também temos crido em Jesus para que fôssemos justificados. Então, mediante a fé em Jesus. Então, não existe uma outra forma de nós conseguirmos, então, receber essa justificação. Talvez você que está aí do outro lado está perguntando, o que é justificação e por que eu preciso de uma justificação? Você precisa de uma justificação porque você é uma pessoa pecadora. As suas ações, os seus pensamentos, aquilo que está dentro de você, de acordo com a Bíblia Sagrada, só encaminha você à perdição, só encaminha você às coisas malignas. Tudo que traz de dentro do ser humano, de você, de mim, para fora, são ações que levam à maldade, são ações que levam ao egoísmo. E isso ninguém que saiu de um homem e de uma mulher, filhos de pai e mãe, sendo humano, consegue então sair dessa parte tão difícil. E essa parte difícil que eu falo se chama pecado. Então todas as pessoas já nascem com o pecado, já nascem ali, já dentro dela uma raiz maligna. E essa raiz, ela está dentro da pessoa, a ponto de qualquer coisa que triscar no seu calo, você vai querer se revidar, você vai querer fazer aquilo que você achar melhor para que você se saia bem naquela situação que foi gerada ali naquele contexto com você. Mesmo uma criança a gente olha para ela, vê que ela é inocente, mas se a gente pegar os brinquedinhos dela ali e enquanto que ela está ali naquele momento sozinha e a gente pegar aqueles brinquedinhos dela e querer dar aqueles brinquedinhos para um outro coleguinha, dependendo da criança, ela vai se revidar. Tem horas que você até oferece alguma coisa para a criança, ela fala que não quer aquilo, mas quando você pega aquela mesma coisa e já oferece para uma outra criança, ela já se revida, ela já quer aquilo. A maldade, gente, está instalada em todas as pessoas. E por conta dessa instalação, e por conta de ser quem nós somos, que somos humanos, jamais nós vamos conseguir, então, ser justificado. Como que uma pessoa, então, consegue ser justificada? Aquilo que nós acabamos de ler aqui foi claro, onde fala: contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Então, o que fala aqui? As obras nossas não servem para justificação. E a palavra justificação está no termo judicial. Todo ser humano está dentro de um processo chamado morte. Todos estão com um processo de morte na cabeça. E esse processo de morte, ele se divide em dois, já tenho falado em alguns vídeos aí, e essa divisão é a morte carnal e a morte espiritual. Então, o que aconteceu? De acordo com a Bíblia Sagrada, toda alma que peca, ela morre. E essa morte nada mais é do que a separação entre o ser humano e Deus. Uma vez que esse ser humano ele é separado de Deus, então ele começa a entrar em um declínio, uma decadência, uma destruição. E essa destruição, ela chegará a um grande final. Essa destruição, ela vai ser exterminada de uma vez só quando Jesus Cristo vier em nuvens de glória. Então, aqui em Ezequiel 18, 20, fala assim, ó:
A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A justiça do justo, aqui fala da justiça de Deus verdadeiro, do Deus criador, daquele que nos criou. Essa justiça cairá sobre ele a partir do momento que ele ouve o evangelho, que ele ouve a salvação, falando sobre esse processo de como a gente conseguir então sair desse processo que está levando nós à morte. Então, quando nós passamos a ouvir essa mensagem de liberdade, de libertação, ela já é cravado, colocado em nossa vida, então, já uma sentença. A pessoa que recebe a mensagem e ela obedece à voz de Deus, é retirado dela, então, essa sentença. A pessoa que ouve a mensagem, mas ela não recebe essa mensagem, não coloca essa mensagem naquilo que ela mesmo quer fazer, ela não usa essa mensagem da forma que Deus pede, ela não crê em Cristo Jesus, então o justo já coloca sobre ela a sua justiça. E qual é a justiça? Destruição, morte, finalização. A impiedade do ímpio cairá sobre ele. A impiedade do ímpio. Quando se fala em ímpio aqui, no versículo 21, dá para nós entendermos melhor. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Esse ímpio aqui são aquelas pessoas que não amam a Deus. O ímpio, ele se difere do justo. O justo é aquele que foi justificado por Jesus Cristo. O ímpio é aquele que não recebeu nenhuma justificação. É aquele que não recebeu ainda a retirada da sentença de morte sobre a sua vida. Ainda sobre o ímpio, percebemos o quê? Que quando ele se converte de todos os seus maus, de todos os seus pecados, então ele passa a guardar todos os mandamentos e estatutos de Deus. E ele passa a viver em juízo e justiça. Em juízo, porque retira-se dele, então, aquilo que iria levar ele ao extermínio, à eliminação, e ele passa a viver em justiça, porque todo aquilo que ele fez desde o dia que ele nasceu até nos dias atuais, por justiça divina, Deus pega exatamente tudo aquilo que Cristo fez, ele em corpo de homem, todos os seus passos, ele coloca nessa pessoa, nesse ímpio. E o ímpio que eu falo aqui, nada mais é do que eu e você, antes de receber Jesus Cristo. Porque o ímpio, de acordo com os dicionários bíblicos, ele está aí com algumas características que é bem familiar em nossas vidas. Por exemplo, a crueldade. Crueldade se trata da pessoa que pratica o mal contra outras pessoas. Você encontra isso em Salmos 10, no versículo do 7 a 8. Temos aí a arrogância, a pessoa que acredita que pode fazer o que quiser sem receber o castigo divino. Você encontra isso em Salmos 10, no versículo 2 a 4. O egoísmo se preocupa somente com o seu próprio bem-estar. Esse é o tipo de característica de uma pessoa ímpia. Isso você vai encontrar também em Salmos 73, no versículo 9 até o 12. A pessoa injusta nada mais é do que aquela que prejudica outras pessoas para conseguir o que quer. E isso está em Provérbios 17, 23. Concluindo, ímpio é o oposto de justo. A pessoa que é ímpia, ela está com uma sentença de morte na cabeça. E o cristão, para diferenciar de um ímpio de um justo,
a dica aqui em Ezequiel é que ela se converte dos seus pecados. Ou seja, converter é a pessoa que está indo nessa direção, quando ela se converte, ela passa a andar nessa direção. Não tem como uma conversão ser na mesma direção que está pedindo. Uma conversão, meus irmãos, se a gente for colocar da forma que a palavra fala, imagina então um documento em um Word. Se eu for converter esse documento para um PDF, ele passa a ter um formato totalmente diferente. Da mesma forma, nós estamos falando aqui de uma conversão, de uma transformação. Essa transformação, ela é real. Essa transformação, ela acontece de forma interna dentro do cristão a partir do momento em que ele aceita, então, passar para o processo de santificação, que é o que nós vamos falar aqui mais na frente. Então, esse processo de santificação, ele é o resultado da salvação. Ele é a transformação da natureza humana para a natureza divina. Já que onde Deus irá nos levar, por meio de Jesus Cristo, lá o lugar onde nós vamos morar, não é mais o lugar onde nós estamos aqui. Não é mais do jeito que nós estamos vivendo aqui. O Senhor separou para nós um ambiente onde o próprio Jesus Cristo constrói. E Ele está levando nós a esse ambiente onde, no princípio, Deus tem criado. No caso, esse jardim maravilhoso que o Senhor tem feito. Então, o ambiente lá não é um ambiente pecaminoso, é um ambiente espiritual. É um ambiente totalmente diferente daquilo que nós estamos vivendo aqui. E o que acontece? Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que te chamou, seja santo vocês em tudo que fizeram. Essa parte bíblica aqui está dizendo para nós, sejam santos da forma que o seu Pai que te chamou é santo. Seja santo da forma que o seu mestre, aquele que te chamou, é santo. Seja santo em tudo que vocês fizerem. Então, quando aqui na justificação eu aceito Jesus como meu Salvador, e essa aceitação ela tem uma demonstração pública a partir do batismo, aqui na santificação, a características de Salvador de Jesus, ela permanece na justificação e agora no processo de santificação, a característica dele agora é como Senhor. Então, no processo de justificação, eu tenho Jesus Cristo como meu Salvador, que é onde os cristãos eles iniciam e eles paralisam ali. Eles paralisam na justificação e eles não crescem. E Paulo até fala em uma das suas cartas que já era muito tempo para aqueles cristãos crescerem, já está se desenvolvendo, não ficar mais tomando apenas leite, mas comer uma comida mais sólida. E essa comida sólida que ele fala é esse crescimento que o cristão ele deve receber, que ele deve ter. E para ele receber esse crescimento, ele tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor. Porque agora ele não mais fará as coisas que ele quiser, da forma que ele quiser, da forma que ele bem entender. Não. Agora ele receberá então ordens de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Para falar aqui em santo, uma palavra onde muitas das vezes a gente tem a dúvida de entender, porque muitas pessoas pegam a palavra santo e ela caracteriza de uma forma só. Da forma que Deus é santo, na sua natureza, onde ele não se mistura exatamente com nada. Relacionalmente, quando se trata de qualquer coisa com o pecado.
Então, e sem falar do próprio caráter dele, que é santo, que é santificado, que é puro. Porém, aqui no grego, nós temos algumas palavras que caracterizam a palavra santo e encaixa exatamente onde nós queremos. Nós temos aqui a palavra hiepos, que traz um significado de relacionamento com Deus, é o significado da palavra santo. Nesse caso aqui que eu estou falando com vocês, a palavra santo, ele não tem um significado só e nem uma forma só de escrever no grego. No grego, a palavra santo, ele tem várias formas de escrever e tem também significados diferentes. Então, esse significado aqui de hieros, desculpe, de hieros, significa algo sagrado, um relacionamento especial com Deus que não deve ser violado. Então, o hieros, ele está aqui dizendo a nós que é um relacionamento especial, um relacionamento que não deve ser violado. Um relacionamento onde nós estaremos tendo com o próprio Criador, mas por meio de Jesus Cristo. E diante de Jesus Cristo, como ele não está agora conosco em carne, então ele deixa o Espírito Santo para nós relacionarmos com o Espírito Santo e por meio do Espírito Santo chegar até ele. Já que o Espírito Santo foi entregue a Jesus Cristo e ele nada mais é do que uma das pessoas de Deus que se passa também por Jesus. Então, aqui ó, a outra palavra que também define na palavra santo é hagios. A palavra hagios em grego está dizendo o seguinte, é uma separação do mundo a serviço de Deus, e esses fiéis, eles se separarão de tudo que é mal, de tudo que é corrupto, para viver moralmente diante de Deus. Então, nós temos a palavra hieros, que significa um relacionamento especial com Deus, e tem a palavra hagios, que também significa a pessoa que se separa daquilo que é ruim e passa a ter uma vida de caráter diferencial na presença de Deus. Meus irmãos, o que acontece? Isso traz para nós a evidência que o processo de santificação passa a ser uma transformação real na vida do cristão. E ele tem todo o apoio espiritual do Espírito Santo como tutor, como guia em tudo isso. E nós não podemos deixar de buscar esse tutor, de buscar este guia para nos ajudar, já que se nós não formos atrás deste guia, nós não vamos conseguir desempenhar esse processo de santificação com êxito. A verdade bíblica não é apenas uma afirmação escrita na Bíblia, não é apenas algumas palavras que a gente lê lá e acha muito lindo, deixa tudo lá da forma que está. Isso não é. Se a gente só ler ou só ouvir, mas não colocar isso em prática, isso não se torna real em nossa vida. Nós estamos acabando sendo pessoas ignorantes. Nós passamos a ser pessoas mentirosas, no qual nós falamos que servimos a Jesus, no qual nós falamos que somos cristãos e na realidade nós não temos nenhum caráter de cristão. As realidades que existem na Bíblia, elas são eternas, elas são absolutas, que relacionam com a nossa vida de forma interior com a nossa vivência diária. Então, sua vivência diária ela tem que estar totalmente ligada com aquilo que você processa, com aquilo que você traz para fora, com aquilo que você mostra, com aquilo que você fala. E a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, Filho do Pai que está conosco, em verdade e em amor. E aqui também,
alguns dos seus filhos que andam, na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai, falo isso nos versículos 3 e 4 de 2 João, aqui deixa para nós a clareza que quem está conosco é Jesus Cristo, o Filho do Pai, e Ele quer que nós andamos em verdade e em amor. Para nós andarmos em verdade, nós temos que saber o que é a verdade. Para nós andarmos em amor, nós temos que saber e sentir o que é esse amor. Então, tudo isso aqui nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada, dentro do processo de santificação que o próprio Jesus Cristo dispõe para nós por meio do Espírito Santo. Então, se você quer ter uma vida transformada, se você quer crescer, você tem que sair do processo de justificação. O crente, ele inicia na justificação, porque a justificação é quando você entende que está na hora de eu viver uma vida para Cristo. Mas não para ali. Nós precisamos de partir para o processo de santificação nesses dias que estamos aqui, porque é no processo de santificação que você vai aprender a ser cidadão dos céus. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Nós precisamos aprender a ser um cidadão da eternidade. Nós precisamos aprender a ser um cidadão dos céus, onde o próprio Deus, ele já separa o local onde Jesus Cristo será rei naquela cidade e nós iremos viver com Jesus Cristo naquele ambiente. Para que possamos viver com Jesus dentro da sua cidade celestial, da Nova Jerusalém, precisamos crescer na fé, precisamos sair do primeiro processo, do primeiro estágio, lá onde você tomava leite e passar a comer uma comida mais sólida, e você a crescer um pouquinho mais, andar com suas próprias pernas, mas por meio do Espírito Santo. Não negue o Espírito Santo. Convide ele para ser o tutor da sua vida. Convide ele para andar contigo. Convide ele para ensinar você o que você precisa aprender. Eu vou ficando por aqui. Peço a vocês, dê uma olhadinha aí embaixo, se precisarem, se está escrito aí. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo. E se ainda não é inscrito, venha para a nossa família, se inscreve. Até mais, tchau, tchau, Deus abençoe a todos.